Sem mais demoras, vamos retornar para onde paramos na leitura da palavra, 2 Pedro capítulo 3, já pode abrir a sua Bíblia comigo, mais uma vez. Retornamos nossa leitura e meditação, exatamente onde paramos, 2 Pedro capítulo 3, seguindo agora do versículo 11, até o final do capítulo e da carta, versículo 18. Então, diz assim a palavra de Deus, 2 Pedro 3, a partir do versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra e que Deus continue abençoando a ministração da palavra de Deus. Eu não sei quantos aqui são fãs do cinema, fãs de bons filmes. Eu sei que eles estão cada vez mais raros em nossos dias, mas um dos que mais marcou a minha infância e juventude é o De Volta para o Futuro. Quem se lembra da trilogia do De Volta para o Futuro, né? Quem não se lembra, né? Sessão da Tarde, né? Bom filme de Sessão da Tarde, o De Volta para o Futuro, né? Como marcou a minha infância, as aventuras do Marty McFly, interpretado aí pelo Michael J. Fox, o maluco Dr. Emmett Brown, né? Interpretado pelo Christopher Lloyd, que deslumbrou uma geração com a imaginação da ficção científica do Steven Spielberg, né? Aquele jovem e o seu mentor, doutor, passeando no tempo, voltando para o passado, avançando para o futuro, e fazendo uma grande bagunça, né? Mexendo no passado, afetando o futuro e tentando se encontrar no presente ali, em meio às suas aventuras, né? Pela viagem no tempo. Mas o que me traz à memória esse filme é a constatação do filme de que passado, presente e futuro estão intimamente interligados. Um não pode ser dissociado do outro. E o que o filme mostra é que uma pequeníssima mudança no passado pode gerar grandes mudanças no presente e no futuro. Está tudo interligado. Bem, sem querer forçar muito o paralelismo, eu creio que encontramos uma lição semelhante aqui na carta testamento do apóstolo Pedro. Quando ele fala sobre a jornada cristã, ele nos mostra que o mesmo Deus que agiu no passado, aquele que criou os céus e a terra pela sua palavra, que já julgou este mundo pela palavra por meio da água, mas que trouxe salvação a este mundo por meio do seu Filho amado, Cristo Jesus, é o mesmo Deus que agirá no futuro, já vimos isso, julgando o mundo de novo pela sua palavra, não mais com água, mas com fogo, e fogo destruidor, que um dia virá como ladrão, para julgar vivos e os mortos, destruindo os ímpios e resgatando os justos. Este Deus que agiu no passado é o Deus que agirá no futuro, mas que age no
presente, nos preparando, nos instruindo, nos mostrando como nos prepararmos desde já, à luz do passado, nos prepararmos para o que está por vir. E esta é a lição deste próximo texto, do qual meditaremos. Como devemos nos preparar? Como devemos nos esforçar e nos empenhar para estarmos preparados para o dia do Senhor? Então, assim como é na imaginação da ficção científica, do De Volta para o Futuro, assim é também na jornada cristã. Passado, presente e futuro estão intimamente ligados. E a esperança do porvir, o que nos aguarda no futuro, que deve reger a nossa vida no presente. A esperança do porvir deve determinar a nossa vida no presente. O que você crê sobre o futuro define o seu presente. Isso vale para todo mundo, tá, gente? Quem não crê na segunda vinda de Jesus, não crê na sua volta, não crê que haverá um juízo dos vivos e dos mortos, vive de que maneira? Qualquer maneira. Porque se não tem volta de Jesus, se não tem segunda vinda, se não tem juízo final, então seja feliz, faça o que você quiser com a sua vida, que só tem essa vida para viver. Não é verdade? Até mesmo quem não crê em Jesus, não crê no futuro por vir, ainda está vivendo à luz de uma ideia do que será o futuro. Se não tem futuro, faça o que você quiser com o seu presente. Então a regra vale para todo mundo. O que você espera para o futuro determina como você vive no presente. Mas isso é especialmente verdade para nós, porque nós sabemos exatamente o que nos aguarda no futuro. Nós não especulamos, não imaginamos, não sentimos, não achamos. Nós sabemos. Jesus volta. Então é melhor que estejamos preparados e nos preparando para a sua volta. A nossa fé na volta de Jesus deve guiar, portanto, a nossa ação. A crença rege a conduta. Precisamos estar preparados. Como? Pedro nos responde. A partir do versículo 11, ele nos mostra que a promessa do dia do Senhor deve nos conduzir à santidade no presente. Quando exatamente Jesus voltará, não sabemos. O versículo 10 diz que virá como um ladrão. Mas que ele volta não deve nos surpreender. Não sabemos quando, mas sabemos que ele vem. Então devemos estar preparados, certo? O momento exato é imprevisível. Se os homens não acertaram a hora e ano da sua volta, se a Bíblia não diz, gente, como podemos saber? Não acertaram na primeira vinda, continuam errando nas previsões da segunda vinda, mas o fim é inevitável. Pode ser imprevisível, mas é inevitável. Jesus volta. Jesus vem. Tudo será desfeito, disse Pedro no versículo 11. Os céus serão incendiados, os elementos se derreterão de fogo que virá sobre a terra. Haverá uma renovação deste mundo, versículo 13. Segundo a promessa de Deus, nós não vamos morar sobre as nuvens, vamos viver em novos céus e nova. Não é só novos céus e nova terra. Esse mundo será desfeito, mas também será renovado, restaurado. Vivemos em novos céus e nova terra. Tudo mais passará nele. De Deus não. Deus renovará este mundo. Está preparando este mundo para aqueles que o habitarão para todo sempre. É muito maravilhoso isso na Bíblia. Você vê a moldura da Bíblia. Porque em Gênesis 1 você vê Deus preparando um paraíso e depois criando um povo para habitar o paraíso. Agora Jesus está preparando um povo para morar no novo paraíso. E assim a Bíblia paraíso por vir está prometido, novos céus e nova terra. Mas que povo habitará este paraíso? Que povo habitará novos céus e nova terra? Pedro responde, versículo 13. Nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a... Então, quem poderá habitar novos céus e nova terra? Os justos. E quem são os justos que habitarão os novos céus e nova terra?
Ele responde no versículo 11 e 12, os que estão vivendo de maneira justa e se preparando como cidadãos deste reino por vir. Uma vez, pastor, como eu posso saber se eu sou um desses justos? Que habitarão os novos céus e nova terra. A pergunta é, você está vivendo de maneira santa? O que significa viver em santidade, gente? Nosso Deus é santo, o seu Filho é santo, o Espírito que Ele fez habitar em nós é o Espírito Santo. Então quem é habitado por este Deus deve viver de maneira santa, distinta, diferente, separada deste mundo. Tão santo quanto é santo o Deus a quem nós cultuamos. Se este mundo vai passar, então não podemos viver como este mundo, como os que pertencem a este mundo, mas sim viver como aquele que criou o mundo e julgará o mundo, o Deus que é santo. E Pedro diz ao longo da sua carta, desde o capítulo 1, o que significa viver de maneira santa? Não é viver flutuando a um palmo de distância do chão. Não, é fugindo da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. É se empenhando para acrescentar a fé, o conhecimento, a virtude, o domínio próprio, a piedade, fraternidade, o amor, está tudo lá no capítulo 1. É se esforçando para viver como Deus é. Santidade, ou vivendo de maneira santa e piedosa, é um sinônimo aqui. O que significa viver de maneira piedosa? Não só diferente do mundo, mas conformado ao caráter de Deus. Nosso Deus é santo, nosso Deus é justo. Portanto, aqueles que se dizem filhos deste Deus devem viver de maneira santa e justa. Se alguém diz que é filho de fulano e filha de fulana, espera observar nesse sujeito. Ah, você é filho de fulano? É filha de fulana? Mas você não se parece com eles. Você não fala como eles. Como é que eu posso saber que você é filho de fulano e fulana? Espera-se que você tenha alguma semelhança com aqueles a quem você chama de pai e mãe, sim ou não? Seja física, de jeitos, alguma coisa que mostre que você é filho deste daquele. Seria diferente com a nossa filiação espiritual? Para aqueles que se dizem filhos de Deus, você se parece com Deus? Você traz as marcas dele? Você demonstra ser santa, piedosa? Você demonstra o caráter justo e reto deste Deus? Se você não demonstra sinais de uma vida santa, piedosa e justa agora, por que você imagina que vai viver com Deus os novos céus e nova terra? Essa é a pergunta que Pedro está colocando para nós. Precisamos pensar sobre essas coisas. Vivam de maneira santa, de maneira piedosa, versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Pastor, eu posso apressar Deus? Você disse lá atrás do versículo 9, a gente não tem lá o lógico de Deus, que a gente não pode apressar Deus. Que história é essa, pastor, de esperar e apressar a vinda do dia de Deus? Eu não creio que Deus esteja se contradizendo em sua palavra, não creio que Pedro está se contradizendo aqui, não. Ninguém pode apressar Deus, ninguém pode antecipar ou postergar os planos de Deus. Deus é quem determina o tempo dele. Mas de novo, a soberania de Deus não é licença para nossa acomodação. De qualquer maneira, Pedro bate nessa tecla incessantemente. Desde o capítulo 1, esforcem-se, empenhem-se, esforcem-se e empenhem-se, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que isso significa, pastor? A melhor analogia, a melhor comparação que me vem à mente é do casal de noivos. Você já viu um casal de noivos?
consumido com os preparamentos. Cada tempo livre, cada minuto, cada segundo disponível é para pensar em mais um detalhe da cerimônia, da festa, da lua de mel, da primeira moradia. Parece que o casal se consome com essa expectativa para fazer com que o tempo passe mais rápido, chegue mais rápido esse dia. Pergunta: por mais que se esforcem, eles podem mudar o dia do casamento? Uma vez marcado, está marcado. Por mais que planejem, se esforcem, tem como antecipar o dia? Não, mas parece que eles vivem esperando e apressando. É mais ou menos isso que temos aqui. O dia já foi marcado para a volta de Jesus, ninguém pode apressá-lo, você não tem como mudá-lo, já está lá na agenda de Deus, você não sabe, nem eu, Ele sabe. Como viver à luz deste dia? Esperando e, no sentido de que viva de tal forma à luz dessa expectativa, como se você estivesse fazendo o tempo passar mais rápido, se consumindo com essa esperança, se preparando para este dia, o grande dia do grande casamento, as grandes bodas do Cordeiro. Não tem casamento mais importante que esse, é se preparar para a chegada do noivo, para a volta de Jesus. Espere este dia, se fosse possível, vivendo de maneira santa e piedosa. Por essa razão, versículo 14: amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Parece outra contradição aqui, né? É para ser encontrado sem mácula, sem culpa e em paz. Esforçar-se para ser encontrado em paz não faz sentido. Esforçar-se para ser encontrado em paz, em segurança. É para eu descansar ou não, pastor? É para me esforçar ou para eu descansar? É para descansar ou é para me esforçar? Sim, são as duas coisas. O crente é aquele que se esforça descansando no poder e na graça de Deus. Isso dele não vem dele, vem da graça de Deus. É Deus quem nos ajuda a nos esforçarmos. E é porque Ele nos ajuda que nos esforçamos mais ainda. Então nos esforçamos confiantes. Jesus volta, Jesus vence, Jesus vai para Ele dá o termo. Mas é justamente isso que nos faz trabalhar mais, nos empenhar mais menos. Jesus volta, então o que está lá dentro, que está preparado. Então esse é o paradoxo da vida cristã. Nos esforçamos para sermos encontrados em paz, mas porque já esperamos essa paz, esperamos esta paz, trabalhamos ainda mais. Estamos em paz com Deus, em paz com Jesus. Aconteça o que acontecer nessa vida, eu estarei com Jesus quando Ele voltar. Essa é a esperança. Então pensa, faz a esperança da segunda vinda. Que diferença deveria fazer a esperança da segunda vinda? Toda a diferença. Toda a diferença. Porque, de novo, quem não conhece essa esperança, vive de qualquer maneira. Há aqueles que se entregam ao prazer, todo tipo de prazer, que se entregam ao entretenimento, porque acham que, se não tem juízo final, não tem juízo dos vivos e dos mortos, então coma, beba, seja feliz. Não tem juízo dos vivos e dos mortos, então coma, beba, seja feliz. Faça o que você quiser com a sua vida, porque só tem uma vida para viver. Não é assim que muitos pensam? Os adoradores do prazer, faz o que você quiser com o seu corpo, meu corpo, minhas regras, minha vida, ninguém manda em mim. Não é assim que pensa uma geração que cultua o prazer? De fato, se não tem juízo final, não tem eternidade, faça o que você quiser, e não importa, é tudo pó e cinzas, volta para a terra de onde veio mesmo. Somos só um compilado de tecidos, células, elementos químicos que se desfazem. Então curta a vida, seja feliz e acabou. Ou temos os outros, que vão para o extremo oposto. Se não tem eternidade, não tem valores eternos e absolutos, não tem certo, não tem errado, não tem bem, não tem mal, o que me tira da cama? Para que viver? Para que me esforçar? Temos toda uma geração padecendo hoje sob o mal do século, essa doença debilitante, terrível,
que é a depressão, acometendo cada vez mais uma parcela mais nova da sociedade. Gente, jovens com 20, 25 anos que não sabem para que viver, perderam a vontade de viver. O que está acontecendo com essa sociedade? Em que os jovens, que deveriam ser os mais vigorosos, os que têm mais desejo, mais paixão para viver, não querem mais viver. Porque, gente, se não tem verdade absoluta, se não existem absolutos, se não tem nada eterno, se tudo passa, realmente, para que viver? Para que viver mais um dia? É o outro lado da moeda do culto ao prazer. Esse fatalismo, essa pandemia de depressão, de jovens que não sabem o sentido da vida, não sabem para que viver um dia a mais, um segundo a mais. O que leva ao desespero. Desespero, desesperança, não ter esperança. Gente, só uma esperança nos dá vontade de viver. Só uma esperança nos dá razão para viver. Jesus volta. Cristo volta. Ele vem nos buscar. Preparemo-nos. Vivamos para Ele. Se Ele não voltou ainda e não nos levou para si, vivamos para a sua glória, até que Ele volte e nos leve para si. Essa é a razão para viver. É a única razão para viver, porque é a única razão que é eterna. Todas as demais passam. Tudo mais passa. Se a sua razão de viver é ganhar mais dinheiro, dinheiro passa. É ser jovem para sempre, juventude passa. Ser belo e esbelto para sempre, passa. Tudo isso passa. Só a glória com Jesus não passa. Então, numa sociedade que não tem perspectiva para o futuro, um futuro eterno, que a eternidade esteja sempre diante de nós. Como disse um grande servo de Deus do século XVIII, Jonathan Edwards, escreveu certa vez no seu diário: Senhor, estampe em meus olhos a eternidade. Que Deus estampe nos seus olhos a eternidade. Que Ele grave nos seus olhos a eternidade. Que você nunca perca a visão do porvir. Porque quem perde a visão do porvir, perde a razão de viver. Todos nós temos um encontro marcado com o Senhor. Mas somente os que vivem à luz da segunda vinda hoje, em santidade, em piedade e justiça, habitarão novos céus e nova terra. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Como disse o autor aos Hebreus, santifiquem-se, porque sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Ninguém verá Deus. Então, que ninguém se prepare para a segunda vinda sem uma vida de santidade e piedade. Mas que ninguém se prepare para a segunda vida sem fazer as pazes com a primeira vinda. Graças a Deus que não depende somente, nem principalmente da minha santidade e piedade. Porque senão a pergunta seria: quem é santo o suficiente para entrar no céu? É por isso que a gente não acredita em purgatório, gente. É por isso que a gente não acredita em penitência. Sabe por quê? Jesus já pagou o preço. O sacrifício é final. Não há romarias, peregrinações, procissões, penitências, purgatório. Tudo isso é desnecessário. Jesus já pagou o preço, está pago, está consumado. Não pode ser melhorado ou aperfeiçoado. Nós cremos e descansamos no sacrifício final de Jesus. Já fizemos as pazes com a primeira vinda. Agora nos preparamos para a segunda vinda, não por culpa, mas por gratidão. Obrigado, Jesus. Eu nunca poderia comprar o bilhete para o céu, é caro demais. Que bom que já está pago. Foi pago, pela graça. Agora eu vivo como cidadão do céu e aprendendo a crescer como cidadão do céu agora. Não por culpa, mas por gratidão. Então, a promessa do porvir deve conduzir à santidade no presente. Mas Pedro vai além, ele diz também que a paciência
do Senhor deve nos conduzir à santidade. Ouça o versículo 15 e 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. De novo, Pedro batendo na tecla da longanimidade, da paciência de Deus conosco, como uma oportunidade de salvação. A paciência do Pai Celestial, que representa uma oportunidade de salvação. É que nem a paciência de um pai com um filho. É oportunidade para o filho se arrepender. Não é verdade? A paciência que um pai tem com um filho não deve incitar o filho à desobediência, mas deve pensar duas vezes. Até onde eu vou esticar a corda da paciência do meu pai, da minha mãe? O filho pode pensar de duas vezes. O castigo não veio até agora, então não deve vir. Quando deveria pensar, o castigo não veio até agora, então está vencendo o prazo, né? Deve estar chegando logo. Tem muita gente que pensa na paciência de Deus assim: não veio até agora, então não deve vir. Deus não me julgou até agora, não deve julgar mais. É que nem o sujeito que se lança do 20º andar do prédio. Chega no 10º andar, não aconteceu nada até agora, está tudo bem. Chega a hora que a calçada chega, né? A paciência de Deus não deve ser uma oportunidade para pecar. A paciência de Deus, diz Pedro, é uma oportunidade para sermos salvos. Não é sinal de que Deus nunca nos julgará. É sinal de que Deus é muito misericordioso e nos dá a oportunidade de nos arrependermos e nos prepararmos. Pedro não está sozinho, diz ele. O que ele está dizendo, outros já disseram. Paulo diz isso, diz Pedro. Considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Então, se Pedro está correto, e ele está, pode abrir em qualquer carta de Paulo, que você vai encontrar a mesma lição. Sem todas as suas cartas que ele escreve assim, Pedro não está dizendo novidade. Mas se você quiser um exemplo, está lá em 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. E ele continua no versículo 16. E aprove a Deus salvar este pecador como exemplo da sua longanimidade. Deus paciente com o Paulo perseguidor, aquele que perseguiu a igreja, aquele que matou cristãos, salvo pela graça de Jesus. Pedro, que negou o mestre, salvo por Jesus. Gente, se teve esperança para Pedro e se teve esperança para Paulo, há esperança para você e para mim. Você que antes escarnecia de crente, que dizia que nunca seria crente, que nunca portaria uma Bíblia, que nunca entraria numa igreja. Já tem gente sorrindo aqui. Você foi um desses. Jesus te salvou. Jesus teve paciência e misericórdia de você e hoje você está aqui. Deus tem um senso de humor, né? Como Deus tem um senso de humor. O sujeito diz: nunca vou ser crente. E pior, nunca vou ser pastor. Esses Deus têm um especial senso de humor, né? Como Deus é paciente. E a paciência dele é oportunidade para a nossa salvação. Mas que ninguém abuse da paciência de Deus. E tem gente que abusa da paciência de Deus. É o que diz Pedro. Versículo 16. Nelas, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Tem gente que torce as escrituras por ignorância. Não são desculpáveis. Mas tem gente que torce as escrituras de propósito. Esses são ainda mais culpados, diz Pedro.
Tem gente que torce a Bíblia e sabe que está torcendo a Bíblia. Esses, diz Pedro, tem um encontro marcado, especial com Deus. Esses, se não se arrependerem a tempo, serão destruídos. Esses que abusam da paciência de Deus, que exploram a paciência de Deus, que transformam a paciência de Deus deliberadamente, intencionalmente, em desculpa para pecar, para si e para o seu povo. Esses, se não se arrependerem, serão destruídos. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. A mesma graça que conduz alguns ao arrependimento é a graça que conduz outros à destruição. É o famoso sol que derrete manteiga e endurece concreto. É o mesmo sol. É a mesma graça. Amolece um e endurece o outro. Salva um e destrói o outro. Tudo depende de como você responde à graça de Deus. É oportunidade para arrependimento e salvação ou é desculpa para perdição? Que ninguém abuse da graça de Deus. Que ninguém transforme a paciência de Deus em desculpa para pecar. Como eu ouvi certa vez de duas pessoas na fila da farmácia, na minha frente, falando de quão infrequentes eram na missa. Ah, sabe como é, né? Muito trabalho, muito cansaço. Eu vou de vez em quando. Que bom que Deus perdoa. Na próxima missa eu me acerto com Deus. Pois poderia ter sido dois crentes dizendo: falta muito culto. Mas sabe como é que é? Deus é Pai, Deus perdoa. Que ninguém abuse da paciência de Deus. Que ninguém transforme a graça de Deus em desculpa para pecar. Em uma licença para uma vida libertina. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O povo do vale tudo, somos livres, tudo graça, tudo é permitido, não entendeu a palavra de Deus. Ou segundo Pedro, distorce, deturpa as Escrituras para a sua própria destruição. Então, como você responde à graça de Deus? O que representa a graça de Deus para você? Oportunidade para salvação ou oportunidade para perdição? Se você foi salvo e se diz salvo, você foi salvo do quê? E para quê? Se você ainda vive lambuzado no pecado, você foi salvo do quê? E para quê? Salvo por quem? E para quê? Numa cultura dita evangélica, que fala muito da graça de Deus, mas muito pouco da sua justiça. Fala de perdão, mas não fala de piedade. Fala de salvação, mas não fala de santidade. Lembremos, Deus é amor, mas Deus é luz. E nele não há treva alguma. Se dissermos que andamos na luz, mas vivemos nas trevas, disse João, mentimos e enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. O amor de Deus só faz sentido à luz da sua santidade. O brilho do sol é mais intenso à luz da escuridão da madrugada. O sol só é valioso por causa das trevas da madrugada. O amor de Deus só faz sentido à luz da justiça de Deus. O sol da graça resplandeceu sobre as trevas do nosso pecado, para nos arrancar das trevas e vivermos na luz. Então que ninguém transforme a graça de Deus em uma desculpa para pecar. A graça que salva é a graça que santifica. A graça que nos livra do juízo de Deus, nos ensina a viver segundo a justiça de Deus. O Salvador é Senhor. O Salvador é o Senhor.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e em seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você só pode ser salvo se você confessar Jesus como seu Senhor, Rei, Mestre, Dono, vivendo como um servo deste Senhor. Então, que diferença faz a graça de Deus na sua vida? Como você responde à paciência de Deus? Que seja como oportunidade para a salvação, não como uma desculpa para a sua perdição. E então Pedro encerra o capítulo e a carta, mostrando que a sua promessa, sua paciência e o seu plano devem nos conduzir à santidade no presente. Versículo 17: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, não estou dizendo novidade, diz Pedro, não estou pregando nada de novo, só estou lembrando as mesmas coisas que vocês já estão cansados de ouvir de mim. Sabendo de tudo isso, tenham cuidado para quê? Para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Guardem-se, tenham cuidado, não sejam seduzidos, não sejam arrastados. Nas primeiras lições que eu ensinei para os meus filhos, quando entrar no mar, entrou no mar, pôs o pé na areia, dentro d'água, o que você tem que fazer? Olha para trás e vê onde você está, porque piscou, e o que vai acontecer? A correnteza vai te arrastar, e de repente você olha para trás e você está muito longe de onde você entrou no mar. Irmãos e irmãs, cuidado com a correnteza, cuidado com esses homens que querem arrastar, querem seduzir, querem nos levar para longe de Jesus, longe do Evangelho. Vigiem, não sigam esses insubordinados, não sejam arrastados pelos erros desses homens, não deem ouvidos, não deem ibope a esses homens, não andem perto de gente assim. Como diz outro ditado, né? Passarinho que voa com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo, né? Crente que fica ouvindo o falso mestre, logo está vivendo que nem eles. Vocês, porém, cresçam. Versículo 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ordem é crescer, nunca parar de crescer. Crente é um sujeito que está sempre crescendo, deveria estar sempre crescendo, aprendendo mais, se arrependendo mais, se santificando mais, se preparando melhor. Você nunca se aposenta dessa jornada, só na glória. Até lá é crescimento, é amadurecimento, até Jesus voltar. É que nem andar de bicicleta. Quem para de pedalar, cai. Parou de pedalar, caiu. Melhor maneira de ficar em cima da bicicleta é o quê? Pedalando, prosseguindo, avançando. Crente, melhor maneira de não cair, crescer. Ou você está crescendo ou você está caindo. Ou você está amadurecendo ou você está regredindo na fé. Não tem meio termo. Não tem centrão no reino de Deus. Não tem um em cima do muro. Não tem. Ou você está crescendo ou você está caindo. Ou você está produzindo fruto ou você é infrutífero. Ou você é ramo que dá fruto e que Jesus limpa e poda para dar mais fruto. Ou você é ramo sem fruto, que Jesus corta. Então ou você cresce ou você cai. Ou você é produtivo ou improdutivo. Ou você é frutífero ou infrutífero. Não tem meio termo. Não tem terceira categoria. Cresçam na graça de Cristo. Cresçam na graça. Que paradoxo, né? Crescer na graça. Crescer no que não é mérito meu. Crescer no que não pertence a mim. Eu não cresço na minha força.
eu não cresço no meu poder, na minha força de vontade, graças a Deus por isso, porque se dependesse de mim eu nunca cresceria, eu nem teria nascido de novo. Quanto mais crescer, é crescer na graça, é crescer naquele que dá a graça, que dá tudo que nós precisamos para uma vida de piedade. Seu divino poder nos deu tudo de que precisamos para a vida e para a piedade. É crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É Ele quem dá a graça para nós crescermos. Esse é outro paradoxo da vida cristã, né? Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vocês, tanto querer como realizar. Que sujeito é esse que dá tudo e perde tudo, faz tudo e exige tudo? Esse é o nosso Deus. É Ele quem cria o querer e o realizar. Por isso eu me esforço mais, eu me santifico mais, eu me aperfeiçoo mais. Ele dá graça, eu cresço mais. Ele dá graça, eu me empenho mais. Ele enche o tanque e eu parto. Eu sigo, eu avanço. Cresçam na graça e no conhecimento. Sem Ele nada podemos fazer. A graça vem dEle e por isso a glória é toda dEle. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quando Jesus voltar e olhar para a sua vida, e enxergar as suas boas obras e te recompensar, Ele só estará reconhecendo os presentes dEle, coroando os presentes dEle, reconhecendo as boas obras que Ele preparou de antemão para nós as praticarmos. Ele olhará para você e verá a obra-prima dEle. Foi Ele quem fez, foi Ele quem deu querer, foi Ele quem deu realizar, foi Ele quem te fez perseverar e crescer na sua graça. Glórias a Jesus. A Ele seja a glória. Nenhum crente poderá chegar no último dia e dizer: graças a mim, olha para mim, olha o que eu fiz. Não. Todo crente de verdade dirá: glórias a Jesus. Se eu cheguei, foi pela graça e misericórdia. Se eu permaneci e perseverei, foi pela graça e misericórdia. Se eu não caí, mas cresci, foi pela graça e misericórdia do meu Senhor e Salvador. Toda a honra e glória a Jesus, tanto agora como no dia eterno. Então você está crescendo, você está avançando na jornada cristã. Estamos na estação da primavera. As cores das flores aparecendo, o aroma de pólen no ar para o desespero dos alérgicos como eu e minha família. As flores no campo. Só que o que importa na primavera é o fruto da colheita. Porque se não tem fruto no campo, de que adianta o pólen, de que adianta as flores? O que importa é o fruto, gente. Não é só se tem cheiro de crente, cara de crente, aparência de crente. É o fruto. Cadê o fruto? Onde está o fruto? Jesus virá para buscar o fruto. Os que cresceram na graça e no conhecimento dEle. Não é como você começa e continua a jornada, é como você completa a jornada que importa. Então, que diferença faz a graça de Jesus na sua vida? Você está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Então hoje, pela graça de Deus, o apóstolo Pedro nos levou de volta para o futuro. Você fez uma viagem no tempo hoje. Você foi para o início, lá para a criação. Você foi até o fim da história, quando Jesus volta. Você passeou por todo o tempo e o espaço, do início ao fim deste mundo. Você foi para o passado, você voltou para o futuro e agora você está aqui no presente. Para fazer o quê? Para viver entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Para se preparar para a volta do Mestre. Jesus vem, Jesus volta, Jesus vence. Então cresça, empenhe-se, esforce-se, cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E dê a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus, a Ti seja a glória nesta manhã. A Ti seja a honra. A Ti seja o louvor, não a nós,
nenhuma glória a nós, mas só ao teu nome traze honra, glória e louvor. Preparando-nos para o grande dia da tua volta. Que nós sejamos encontrados salvos e fiéis naquele dia, dando a ti, e somente a ti, todo o louvor que te é devido. É o que oramos e agradecemos. E que a igreja de Jesus diga amém.